Beleza, pessoal? Bom, então é o seguinte, a gente fez no último encontro, fizemos a introdução do movimento retilíneo uniformemente variado, né, como vocês estão vendo aí na tela. Nós discutimos sobre o termo uniformemente, que é o caso do movimento cuja aceleração é constante. E aí o que a gente fez foi mudar, né, a gente deduziu a função horária da velocidade, v igual a v0 mais at. Dei um exemplo aqui só para a gente brincar um pouco, né, sobre isso. E a partir daí o que a gente mostrou é que essa função ela serve para quê? Para a gente prever qual a velocidade que ele vai estar depois de um certo tempo ou calcular quando, né, o tempo que esse objeto vai demorar para atingir a velocidade, sei lá, x, né? E ainda tivemos um recurso assim, como essa função ela não trabalha com posição, como é que a gente calcularia, né, um deslocamento, no caso desse exemplo aqui, de 0 até 10 segundos? Como é que a gente calcularia isso aí? E a gente usou um recurso, né, lá do movimento uniforme, que é a propriedade do gráfico velocidade por tempo, onde se eu calcular a área, né, abaixo da curva, essa área vai me dar o deslocamento. Então a gente chegou, construímos o gráfico da função, calculamos a área e descobrimos que o deslocamento era 200 metros, né, de 0 a 10 segundos. O que a gente vai fazer agora é deduzir uma função horária, só que agora da posição, usando o mesmo artifício, só que não com números, né, mas de forma literal, tá? Então, vamos começar a aula de hoje a partir desse gráfico. Então, o que nós vamos fazer hoje é a gente instituir, a gente reduzir o que a gente chama de função horária, horária da posição, da posição, posição no movimento, no movimento retilíneo, né, uniformemente variado. Então, essa é nosso trabalho desta aula de hoje. Para isso, o que a gente vai fazer é usar, né, um gráfico velocidade por tempo. Então, vou aqui a abscissa, aqui eu vou colocar velocidade, e aqui na ordenada, desculpe, aqui a abscissa, né? A abscissa eu vou colocar tempo e a ordenada eu vou colocar velocidade. E vou pegar um gráfico qualquer, né, da função v igual v0 mais at, que é a nossa função horária da velocidade, e vou desenhar esse gráfico. Como ele é uma reta, né, vamos começar então admitindo uma velocidade não nula. Então aqui um v0, está lá. E sendo uma reta, né, ele vai aumentando essa velocidade, é bem qualquer isso aqui, né, até chegar a um determinado valor de velocidade v, também literal, então de velocidade v, também literal. Esse teria um tempo inicial t0, que seria no v0, e depois de um certo valor de tempo, né, t, eu teria uma velocidade v. Então esse seria o gráfico, né, dessa função, né, dessa função aqui, horária da velocidade. E agora o que nós vamos fazer é calcular essa área aqui, ó. Então agora o que eu vou mexer aqui com vocês, eu vou calcular essa área aqui, usando a propriedade, né, de que se eu conseguir calcular essa área, e eu vou conseguir, porque é um trapézio, né? A gente já conhece a área do trapézio, nós não precisamos usar nenhum recurso a mais. Então, calculando essa área, então, puxando aqui, a hora que eu calcular esta área, a hora que eu calcular esta área, esta área vai me dar o deslocamento. Então, meu deslocamento vai ser numericamente igual. Então, por que numericamente? Né? Porque é só o número que vai. Então, essa é a propriedade que nós vamos usar a partir daqui. Lembrando, né, que sendo a área aí abaixo um trapézio, de novo, né, ele seria uma figura geométrica que a gente vai identificar assim, né, ó, um trapézio, tá lá, belezinha, né, tá, onde aqui seria a minha base maior, e essa base maior aqui seria o próprio V no gráfico, né, aqui eu teria uma base menor, que seria aqui o nosso V0, tá lá,
E a altura, que é esse cara aqui, seria o nosso ΔT, ou nosso T, né? Então aqui poderíamos pensar no ΔT ou poderíamos pensar no T, uma vez que o T0 seria zero, tá? Então, a partir desse pressuposto, vamos continuar nossa dedução a partir daqui. Então, eu vou ter lá a área será igual, numericamente igual, ao deslocamento. A área vai ser, então, base maior é o V, mais a base menor, que é o V0, dividido por 2, que multiplica, né, pela altura, né? A altura seria aqui o T menos T0, seria o nosso ΔT, tá lá. Isso aqui, multiplicado, né? Isso aqui vai me dar numericamente o meu deslocamento. Essa é a sentença, essa parte que a gente tira desse gráfico, a gente vai voltar nela. Eu vou usar ela mais algumas vezes, inclusive justamente por isso eu vou colocar ela aqui numa situação especial, tá? Então vou colocar isso aqui numa outra, colocar em amarelo aqui, tal, aumentar um pouquinho esse cara. Vou colocar isso aqui assim, ó. Não ficou muito bom, ficou na forma de lápis. Vou tirar o lápis aqui e vamos colocar ele. Tá bom. Então essa sentença aqui, ó, eu vou tingir ela de amarelo, porque ela vai servir para a gente em outros momentos, tá? Então isso aqui seria algo importante para nós mais tarde também, não só agora nesse caso, mas eu vou usar isso aqui depois em outro momento e ela vai ser importante para a gente deduzir outras sentenças, tá? Então vou colocar isso aqui, deixa eu mudar aqui, vou colocar em outra cor, para ficar bem ressaltado isso aqui, ó, que essa é o que nós retiramos, né, do gráfico, velocidade por tempo, nós retiramos essa sentença aqui. Vou chamá-la de sentença 1, tá? Então essa aqui vai ser a nossa equação 1, nós vamos retomar isso aqui daqui a pouco. Continuando a partir daqui, a gente vai desenvolver. Então, ó, como V é igual a V0 mais AT, e eu tenho um V nessa equação, então eu vou substituir isso aqui, substituindo, né, nessa primeira equação, nessa em 1, que é essa equação que a gente acabou de ver, o que a gente vai obter? Então, no lugar do V, eu vou colocar V0 mais AT. Então, olha só como é que vai ficar a nossa expressão, tá? Vou colocar aqui. Então, no lugar do V, eu vou colocar V0 mais AT e vou continuar a parada lá, tá? Vou continuar a mesma equação, mais V0 dividido por 2 vezes a altura. Aí, como o nosso T, eu vou chamar, o T0 vai ser 0, então até vou colocar aqui, lembrando aqui que o nosso T0 aqui, eu vou chutar ele como 0, né? Porque começa a cronometrar com 0, né? E aí eu vou colocar só o T nessa história aqui. Isso aqui seria igual ao meu ΔS, tá? Muito bem. Então, continuando a nossa brincadeira, o que nós vamos obter a partir daqui? Então, voltando lá. 1V0 com V0, isso aqui vai me dar 2V0, mais AT, tudo isso dividido por 2, e isso tudo multiplicando por T. Isso aqui vai ser o meu deslocamento. Vou desenvolver isso aqui, tá? Então, para desenvolver isso, eu vou aplicar distributiva. O que é distributiva? Vou pegar o T aqui, ó, vou passar multiplicando o V0, depois vou pegar esse mesmo T e vou multiplicar esse T aqui também. Então, vai ficar assim, 2V0 vezes T, passei uma, mais AT vezes T. Então, AT ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, isso é igual ao meu deslocamento. E continua a nossa história. Vamos brincar a partir daí.
Como esse número aqui, ele está, essa sentença está dividindo por 2, então você vou escrever ela assim, ó, 2V0t dividido por 2, eu posso fazer isso, mais AT ao quadrado dividido por 2. Isso aqui vai ser o meu ΔS. Então, a única coisa que eu fiz foi abrir o denominador para as duas parcelas. Continuando o nosso raciocínio, né? O 2 aqui com esse 2 cai fora, então aqui vai ficar V0t mais AT quadrado sobre 2 é igual. O nosso ΔS, eu vou lembrar da definição do que é o ΔS. O que é o nosso ΔS? É a posição final menos a posição inicial. Eu vou escrever ela aqui, ó. S final menos S inicial. E como esse cara aqui, desse lado, está subtraindo, eu vou passar para o outro lado somando. Então vai ficar lá S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado. Isso é o meu S. E aí a gente chega na sentença que a gente queria, né? Veja que essa sentença fica, ó, S igual, mesma coisa, né? S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado. Pronto. Essa sentença é uma sentença extremamente importante para nós, porque agora o que eu tenho? Eu tenho a posição deste móvel em movimento uniformemente variado, a posição em função do tempo. Então, essa é a minha função horária, né? Então, eu vou escrever aqui. Essa é a minha função horária, porque tem o tempo, função horária. Quem muda com o tempo aí, né? É a posição, função horária da posição, num movimento específico, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, essa sentença ela tem alguns atributos, e aí a gente sempre lembra, né, o que significa cada letra dessa. Isso aí vai ser fundamental para nós. Então, o S, ele indica para nós a posição final. Então, se eu tenho um início, eu tenho um fim, né? Depende do intervalo de tempo, claro, né? Então, esse aqui seria a minha posição final, tá lá. Eu tenho o S0 como sendo a minha posição inicial, tá lá. O meu V0 é a minha velocidade inicial, que é onde ele começa. Esse termo aqui, ó, que é o que confunde bastante as pessoas, esse termo aqui é metade da aceleração. Então eu posso dizer que o A sendo a aceleração, A sobre 2, ela seria quem? Metade da aceleração. Por quê? Porque essa interpretação, metade da aceleração do móvel, do problema, aceleração, né? Então tá lá, metade da aceleração é como a gente vai interpretar. De que forma, de que maneira a gente pode interpretar isso, né? Então agora, um momentinho, ó, quer ver? Então, vamos pensar numa funçãozinha, tipo essa aqui, ó, quer ver? Vou dar um exemplo só para a gente tentar interpretar o que eu quero dizer com isso aqui. Ó. Um exemplo, tá? Um exemplo, tá? Então, vou pegar lá. Sei lá, S igual. Então, eu vou colocar lá 9 menos 6t mais t elevado ao quadrado. Uma função como essa, né, que ela tem um significado. Então, aqui é que entra a grande sacada da nossa aula, sabe? Por quê? A gente está mostrando para vocês que no movimento uniformemente variado, nós temos a primeira equação que a gente tinha é a equação da velocidade, v igual a v0 mais at, e agora nós estamos montando uma função da posição. Então, o que é interessante para nós a partir desse momento em termos de evolução? Eu vou ter, na verdade, um sistema de equações, depois eu vou acrescentar mais duas, né? Mas por enquanto, um sistema
de equações que nos ajudam a interpretar algebricamente um fenômeno físico que é o fenômeno do movimento uniformemente variado, ou seja, de um carro, de um móvel se deslocando numa trajetória retilínea em aceleração constante. Então, desse sistema de equações, o que é que eu vou ter na hora de interpretar? Primeiro, eu vou ter uma função horária que mostra como é que a posição varia no tempo, como a posição varia, né? Ou seja, como é que o lugar muda, varia com o tempo, que é essa que a gente acabou de deduzir, então, o tempo, que é essa, S igual S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado. E nós vamos ter também uma função que mostra como a velocidade desse cara, porque no movimento uniforme somente a posição mudava, né? Porque a velocidade era constante. Agora não, agora a velocidade também muda. Então ela tem que ter uma função que mostra como é que essa velocidade varia com o tempo. O fato dela variar com o tempo é que elas são chamadas de funções que variam no tempo, funções horárias. E a função é V0 mais AT. Então, para a gente ter uma compreensão do fenômeno de uma forma geral, né, para a gente ter essa compreensão do fenômeno de uma forma geral, a gente tem que usar o artifício de saber montar essas expressões. Então, aqui, nesse exemplo, eu já tenho, né? Então, o que eu tenho de interessante nesse exemplo? Então, vou pegar aqui uma outra cor verdinha. Então, desse cara aqui, o que é que eu posso tirar de informação? Bom, com certeza o S0, com certeza o V0 e com certeza a aceleração. Mas como que eu vou tirar esses dados só de olhar para essa expressão? Veja, gente, a posição inicial é o número que não tem t. O número que não tem t aqui é o 9. Então a posição inicial dele é 9 metros. Metros porque o sistema internacional, né, ele não deu nada, a gente assume que é o sistema internacional. O número que está multiplicando o t sozinho, né, não o t ao quadrado, mas o t, é o V0. E o número que está aqui, ó, é o menos 6. Então, V0 é menos 6 metros por segundo. E a coisa mais interessante e mais importante é o seguinte, que está do lado do teu quadrado aqui, ó, é A dividido por 2. Que a gente viu aqui em cima, ó, que o número que está ao teu quadrado é metade da aceleração. Então, se eu quiser saber quanto que é a aceleração inteira, né, vai ser quanto? Vou até mudar aqui, ó. Então, essa informação está dizendo assim, olha, A dividido por 2 é o número que multiplica o teu quadrado. Professor, mas não tem número aqui, ó. Claro que tem, né? Não é zero. Que número que é esse aqui? Esse é o 1. Né? Então, A sobre 2 é 1. Conclusão, a aceleração é 2 vezes 1. Então, a aceleração desse cara é 2 metros por segundo ao quadrado. O que mostra, né, mais uma vez, né, que através só de olhar para as sentenças, eu tenho essas possibilidades aqui. Ó. Então, só de olhar para essa sentença, eu já tenho quem é a posição inicial, quem é a velocidade inicial, quem é a aceleração. Daí, para a gente montar a função horária, ó, para a gente montar a função horária, olha só como é que ela vai ficar. V igual. O V0 vale menos 6. Menos 6. O A vale 2. Mais 2t. Então, eu tenho lá, né, as duas expressões algébricas que vão me ajudar a interpretar o fenômeno, né? A interpretar o que está acontecendo. O que a gente vai fazer agora é fazer uma avaliação, fazer um desenho mesmo, né, desse fenômeno. Que fenômeno é esse, afinal de contas, né? Quem é esse cara? O que significa esse S, né? Esse S igual a 9 menos 6t mais t quadrado. Então, o que é essa história, né? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Eu vou fazer uma linha aqui para vocês entenderem, né? Fazer bem grande aqui, quem sabe a gente consegue fazer esse exercício todo aqui bonitinho. Então, tá lá, parará. Nossa, que reta horrorosa. Vamos lá de novo, vou tentar de novo. Então, tá lá. Vou orientar para a direita, né? Para a direita, bonitinho.
Vou colocar a origem, né, aqui nesse lugar, origem. Então aqui são as posições, né, o S igual a 0. O carrinho começa de 9 metros, então vou colocar aqui na posição 9 metros. Ele vai começar aqui, tá lá, belezinha. Esse carrinho, vou botar um pouquinho mais adiante, espera aí, só para dar um espaço um pouco melhor aqui. Tá, vamos colocar aqui 9 metros, tá lá, desenhando o carrinho aqui, para mostrar que ele começa dessa posição 9 metros, e ele está andando para trás. Então esse cara aqui tem uma velocidade que ele está para trás, ó, né? Velocidade negativa, então ele está andando para trás com 6 metros por segundo, né? Como a gente está orientando essa trajetória como positiva nesse lugar aqui, né? Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Tirar esse cara aqui para ficar mais bonitinho. Então aqui eu tenho lá a orientação positiva da trajetória para a direita, né? Então ele está andando para trás. E ainda tem uma aceleração positiva de 2. Então aqui, ó, ele vai ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Só de olhar para isso, a gente consegue perceber se esse cara é um movimento progressivo ou retrógrado, né? Então a gente, pela velocidade, a gente vê que ele é retrógrado. Então, o fato da velocidade, né? Vamos fazer a análise, a classificação do movimento aqui, né? Então, no início, então inicialmente, né? Ó, só de olhar para inicialmente, né? Ele é um movimento que é retrógrado. Então, só de retrógrado, tá lá. Só de observar por que ele é retrógrado, porque a velocidade inicial dele é menos 6 metros por segundo, então ele está andando contrário à trajetória. E eu posso classificar se ele é acelerado ou retardado, porque, veja, se a aceleração está para a direita, né, e a velocidade está para a esquerda, então uma tem valor positivo, outra tem valor negativo. Tanto é que é verdade, a aceleração é positiva, né? Ó, a aceleração aqui é positiva e a velocidade é negativa. Então, como a regra de sinais que a gente viu lá, né? Quando tem sinais diferentes, ele é retardado mesmo. No desenho dá para perceber isso, né? Como se tivesse uma força. Não tem uma força, mas é oriunda dessa força, a gente vai ver na dinâmica. Mas uma força puxando ele para a direita, né? E aí ele está andando para a esquerda, então ele está freando na história. Então a gente vai colocar aqui esse cara como sendo um movimento retardado inicialmente, né? Retardado, porque a aceleração é positiva e vale 2 metros por segundo ao quadrado. Pode ser que depois de algum tempo, né? Ele vai parar, então se ele é retardado, ele com certeza vai parar. Então, e depois ele pode ser acelerado. Mas inicialmente eu tenho essa situação inicial, essa é o que eu tenho inicialmente, tá? Então agora, o que a gente faz com essa brincadeira aqui? A gente vai montar as duas, como a gente já montou as duas funções aqui, ó. Então essa aqui seria a minha equação A. Deixa eu mudar a cor aqui. Então vou chamar essa equação aqui de A, tá? Então vou chamar essa equação aqui de A, tá lá. E essa aqui eu vou chamar de B. Então vamos só brincar com essas duas expressões A e B, para a gente ver quanta informação a gente pode ter. Então veja, é retardado? É retardado. Então aqui, ele vai parar? Gente, se a aceleração não vai mudar e ele é retardado, com certeza ele vai parar. Ele vai parar. E a pergunta é, a partir desse momento que a gente conclui, duas perguntas podem sair daqui. Ele vai parar? Vai. Quando? Quando ele vai parar? E a outra pergunta é onde ele vai parar? Então são duas perguntas importantes, a gente vai até complementar esse nosso desenho aqui e a gente vai colocar quando e onde ele vai parar, tá? Então vamos responder essa pergunta? Quando o cara fala quando, né, já falamos sobre isso nas outras aulas, o que ele quer perguntar é o T. Então a pergunta dele aqui é o T. E quando ele está falando de onde, ele está perguntando de um S, é um local. Então são duas letras que eu vou ter que calcular. Então vamos primeiro calcular o quando. Quando ele vai parar? Gente, parar, o que significa parar? É atingir uma velocidade igual a zero. Essa é a grande interpretação do que é parar. Meio óbvio, mas não é tão óbvio assim. Porque se eu sei que eu quero o T
quando v é zero, eu tenho que ter uma função que envolva v e envolva t. E como eu tenho duas expressões aqui, ó, uma que é st e a outra que é vt, qual delas eu vou usar? É saber, né? Então, esse é o lance da história, ó. Eu vou lá e vou pegar a nossa b. Então, vou até pegar para ficar bonitinho aqui na história, eu vou pegar aqui e vou trazer esse cara aqui, ó, que é a minha equação b, né? Vou pegar esse cara aqui, vamos copiar, tá lá, belezinha, e vamos Ctrl V. E vamos pegar a bichinha aqui, ó. Vamos trazer ela para cá. Então vamos pegar aqui. Tá lá. Então, se vai parar, vai. Então eu vou usar essa equação B, tá? Então nessa equação B, o que eu vou pegar? Eu vou dizer, né, que o V vai ser zero e eu quero saber o T, quanto que vai ser, porque a minha pergunta é quando ele vai parar? Quando ele vai parar? Então aí fica fácil, né? Substituindo, 0 igual a menos 6 mais 2t. A gente conclui que passando esse menos 6 para cá, ele está subtraindo, passa somando, 6 que é igual a 2t. E eu vou encontrar então que 6 dividido por 2 é igual a t. Conclusão, o t igual a 3 segundos, significa que após 3 segundos, tá lá, ele móvel, né? Ele vai parar. Ele vai parar. Opa, vou escrever direitinho, né? Ele vai parar. Usar esses termos, né? Não é um belo português, mas dá para entender bem. Muito bem. Feito isso, resta outra pergunta, né? Onde? Então agora eu preciso onde ele vai parar. Então eu vou usar a função que me dá o lugar. O lugar é esse aqui, ó. Então vou pegar esse carinha aqui, né? Então vou pegar essa sentença aqui, que é a sentença A, né? Vamos copiar. A sentença A. Tá lá. E vamos usar essa sentença A, deixa eu ver aqui, essa sentença A, para a gente responder a parada lá bonitinho. Então, vou até apagar esses verdinhos daqui para não confundir. Ver se eu consigo apagar aqui. Tá lá. Esse aqui também. Tá lá. Então, a sentença... Beleza. Então, essa sentença A mostra como a posição evolui no tempo. Como eu já sei o tempo, então eu quero saber, na verdade, quem que é. O S, o onde, o T for igual a 3. Mas por que 3? Porque 3 segundos ele para. Então, eu vou lá substituir S igual 9 menos 6. No lugar do T, eu vou colocar 3 segundos, né? Tá lá. Mais a mesma coisa aqui, a mesma coisa o T, eu vou colocar lá 3. Vou elevar ao quadrado e vou responder a minha pergunta, né? Onde ele para. Então, aqui, S vai ser igual 9 menos 6 vezes 3, 18, mais 3 ao quadrado, 9. Não é isso? Então, aí nós temos essa percepção. Olha, 9, 9, 18, menos 18 dá 0. Então, onde ele para? No S igual a 0 metros. Está lá. Então, agora, o que a gente tem de informação no desenho, né? Pô, passados aí, não aqui no T igual a 0 segundos. Passados aí 3 segundos, onde esse cara vai estar? Esse cara vai estar aqui, ó. Esse cara vai estar aqui. Tá lá. E nesse lugar aqui, o que ele está fazendo aqui? Ele está parado. Ele está parado. Parado. Mas, como o movimento é uniformemente variado, o que eu posso dizer? Que a aceleração continua existindo, né? 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o que essencialmente esse cara está fazendo no desenho? Ele começa, né, num lugar, pum, para na origem e vai voltar. Então, essas configurações matemáticas que a gente tem, né, esse sistema de equações que a gente tem, ele nos revela um fenômeno físico da natureza,
Então, através dessas sentenças matemáticas, eu consigo simular a natureza, eu consigo interpretar a natureza, eu consigo manipular esse fenômeno sem estar exatamente no fenômeno, entende? Então, com a matemática, eu consigo, por exemplo, depois, então, o que vai acontecer com esse cara? Inicialmente ele é retrógrado, retardado, tá? Isso até 3 segundos. Então, aqui, ó, isso aqui até 3 segundos. Opa, vou pegar aqui outra cor aqui. Isso aqui até 3 segundos. Então, de 0 a 3 segundos, o que eu tenho? Eu tenho ele retrógrado, retardado. Depois ele vai voltar. Depois ele vai voltar e vai ser acelerado progressivo. Entendeu? Então, é um movimento de vai e vem, né? Algo muito simples, que isso poderia acontecer quando você joga o corpo para cima. É a mesma coisa, pum, para, depois cai. Então, você consegue, matematicamente, você consegue simular a natureza, inclusive perguntando, mas é, quanto tempo ele vai demorar para atingir a posição, por exemplo, de, sei lá, 100 metros? Então, eu posso, né, usar a sentença da posição, né, 100 metros e achar quanto que é o tempo. Isso é possível fazer, tá? Então a ideia nossa, né, inicialmente era nessa aula apresentar para vocês, né, a função horária do movimento, né? Então essa era a ideia, né, desse encontro e ver como é que ela funciona. Então agora você já tem a função horária da velocidade, que é essa aqui, e a função horária da posição, que é essa aqui. E a gente vai aos poucos aumentando o grau de dificuldade, mostrando como é possível a gente simular a natureza através das sentenças matemáticas. Beleza? Então é isso aí, gente. Até o próximo encontro, a gente vai falar um pouco mais sobre o movimento uniformemente variado. Um abraço.